A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 75 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados irmãos, estamos terminando o livro de Josué, amém? Nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo 23 de Josué até o capítulo 24, que é o último capítulo, amém? Desse livro maravilhoso. E a nossa porção diária de hoje é um texto bem conhecido de todos nós, que é Josué capítulo 24 e o verso de número 15, amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amados, nós vimos aí como Deus deu essa terra para o povo de Israel, né? Vimos que foi uma conquista completamente pela graça. Se você, por exemplo, for ler aí o capítulo 23, eu espero que você faça isso, e o capítulo 24, você vai observar que realmente foi pela graça. Por exemplo, o verso 13 do capítulo 24 diz assim: eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades em que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Isso é graça, amém, amados? Não houve um esforço da parte deles para aquilo que eles possuíram, amém? Eles apenas tiveram que pelejar as guerras que também o Senhor já estava com eles. Isso é graça de Deus. Então, pela graça, o Senhor deu essa terra maravilhosa para eles e deu vitória sobre seus inimigos, amém? Então, lá no capítulo 23, Josué vai fazer um apelo, uma exortação para que o povo observasse a lei. E ele vai dizer que ele está preocupado com o povo porque ele já está idoso, né? Os seus dias já estão avançados. Então ele faz ali um apelo, uma exortação a não se abandonar à lei de Deus, mas guardar todos os preceitos de Deus. E entre um deles é que eles não se casassem com os povos daquela terra. Nós sabemos que um casamento gera mudança, gera transformação, gera uma mudança de rotina, de comportamento na vida das pessoas, né? E depois, lá no capítulo 24, antes dele despedir o povo, ele coloca diante da mesa, né, vamos imaginar que eles estão numa mesa, ele coloca diante do povo 2 pratos. E ele diz que o povo não pode ser ali, penso um pouco para um lado e penso para o outro. O povo tem que ser decidido se Deus é o Deus de Israel, o Deus deles, ou se Deus de Israel não é o Deus deles, né? É interessante que antes de Josué falar para o povo tomar uma decisão, ele relembra, ele faz ali um histórico de tudo que Deus já tinha feito a este povo, desde as promessas que ele fez lá para os patriarcas, né? E como Deus agiu com providência sobre a vida dos patriarcas para que esse povo chegasse até a terra em que agora eles estavam morando. Ele também fala sobre como Deus deu vitória para eles naquela terra, né? E sobre como, com a mão poderosa de Moisés, o Senhor libertou o povo do Egito. E então, amados, nós chegamos lá no texto do capítulo 24, e o verso 14 e 15, nós lemos o 15, né? Mas lá no 14 fala assim: ó, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Irmãos, preste bem atenção. Se você prestar bem atenção, o Josué não fala que esse povo é um povo que serve a Deus, certo? Ele está exortando o povo a servir, mas ele não diz que esse povo está servindo a Deus, porque lá no capítulo 24, verso 14, ele vai dizer que se eles decidirem servir a Deus, isso deve ser feito com integridade. O que seria integridade? Seria algo íntegro, sem corrupção ou sem destruição do original. Então, alguém que serve a Deus, ele não pode ser corrompido por outros ensinos, por outras ideologias ou por outros pensamentos. O único pensamento, a única ideologia, a única verdade no coração e na mente da pessoa que serve a Deus é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima.
Amém? Então a primeira coisa que ele está falando, que esse povo não servia a Deus. Por quê? Porque eles não eram íntegros. O coração deles tinha Deus, mas as práticas deles eram os deuses dos egípcios e os deuses dos cananeus, dos jebuseus, das terras onde eles habitavam, era que estava na prática deles. Outra coisa que ele diz, que eles deveriam servir a Deus com fidelidade, o que também não estava acontecendo. Nós vimos o caso de Acã, e vimos que alguns até eram preocupados quanto ao temor de Deus, como no texto de ontem. Agora, preste bem atenção. Ele vai dizer que este povo estava servindo os deuses dos egípcios e os deuses das terras que eles estavam morando. Quando nós chegamos no verso 15, ele diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, você viu? Ele não estava brigando, mas ele estava dizendo que se fosse para servir a Deus, não era como os outros deuses, certo? Ele vai dizer, se for para servir o Senhor, não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Olha o que ele vai dizer. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram no outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão morando. Ele estava dizendo assim, olha, se não for para servir a Deus com integridade e com fidelidade, vocês não vão servir a Deus. Então vocês escolhem a quem vocês vão servir. Se os deuses dos egípcios, ou os deuses da terra a qual vocês estão morando agora. Irmão, preste bem atenção. Uma pessoa que está na igreja, buscando a face de Deus, e ao mesmo tempo está no mundo, ou adorando outras coisas, ou outros senhores, ou outros nomes, ou outras pessoas, não se engane, essa pessoa não está servindo a Deus. Porque não tem como servir a Deus com o coração dividido. Não tem como servir a Deus com infidelidade. E não tem como servir a Deus sem integridade. Essa pessoa, ela está se enganando e ela está se iludindo. Você lembra quando Jesus disse sobre Mamon, o dinheiro? Ele diz assim, ou você há de agradar a um, desagradar o outro, ou você há de agradar o outro, desagradar aquele outro senhor. Não tem como você agradar a dois senhores. Isso é muito importante, amém? Então o nosso Deus, ele requer daqueles que escolherem servir a ele quer exclusividade. O nosso Deus não divide sua glória, ele não divide sua atenção, ele não divide a sua adoração, ele não divide a oração dos santos e ele não divide o amor dos santos, certo, amados? Então não tem como, amados, nós darmos atenção, prestarmos um culto de adoração ao Senhor e outra pessoa ou outro Deus. Não tem como nós darmos o nosso amor a Deus e a outros senhores. Não tem como nós orarmos a Deus e orarmos a outros senhores, a outros nomes, a outros deuses. O nosso Deus requer exclusividade. Se queremos servir a Deus, devemos servir unicamente a Ele, buscar unicamente a Ele e adorar unicamente a Ele. Agora preste atenção que Josué, ele não podia obrigar as pessoas de fora a servirem a Deus. Mas todo líder de família tem que tomar essa postura que Josué tomou. Porque quando se referiu à casa dele, ele não disse que a casa dele tinha uma escolha. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é um líder de uma família, se você é o chefe de um lar, um pai, um sacerdote, você tem que ser o cabeça. E você tem que reger a tua casa a servir a Deus. Se você não consegue reger a tua casa a servir a Deus, como você salvará ela? Como a sua casa irá ser devota ao Senhor? Então tome como exemplo hoje a vida de Josué. Amém? Tema ao Senhor, sirva ao Senhor com integridade e com fidelidade, porque o nosso Deus requer exclusividade. Josué então agora vai exortar o povo a lançar fora os deuses, porque haviam ídolos escondidos no meio deles. Eles tinham estátuas escondidas no meio deles, e agora eles têm que jogar fora. E então Josué refaz uma aliança entre o povo e Deus, levantando um altar como testemunha contra eles, certo? E lá no verso de número 31 ainda do mesmo capítulo, nós vamos ver que com 110 anos Josué morre, e nós vamos aprender algo interessante com Josué, que a gente não vê isso lá em Moisés. O que, pastor? Olha o que ele diz. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel.
Então, amados, preste bem atenção. Durante a vida de Josué e um tempo depois da morte dele, esse povo serviu a Deus, certo? Então Josué conseguiu um êxito que Moisés teve dificuldade, que foi o quê? De fazer o povo ser temente a Deus e servir a Deus. Moisés operou mais sinais, mais maravilhas, mas Josué conseguiu alcançar o coração do povo. Então, que nós viemos ter Josué como exemplo de liderança, como exemplo de sacerdote dentro do nosso lar e como exemplo de homem de Deus, para que assim como ele influenciou a casa dele e toda uma nação a servir a Deus, a obedecer a Deus, que assim nós também, com a nossa conduta, com as nossas obras, com as nossas práticas, nós também viemos influenciar a nossa casa e a nossa família e toda uma geração a servir e a buscar a Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos nessa hora e te glorificamos pela tua bondade e pelo teu amor. Senhor, a tua palavra é um manual para nós. As histórias contidas nelas, mesmo que muitas das vezes não recaiam diretamente para nós, têm exemplos de como nós devemos nos comportar. E hoje nós temos um grande exemplo, que é Josué. Ele, Senhor, decidiu buscar o Senhor juntamente com a sua família e com sua casa. E hoje, Senhor, nós queremos tomar a mesma decisão de servir o Senhor e de temer o Senhor. Senhor, todos os dias de Josué, o povo que esteve ao redor dele foi fiel. O povo que ele liderou serviu ao Senhor. Que assim venhamos ser nós também. Bons exemplos, boas referências para a nossa geração. Para que a nossa geração venha temer o teu nome, venha confiar no teu nome e venha servir o seu nome, juntamente conosco e com a nossa casa. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém para abençoar a vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, uma ótima sexta-feira para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.